Alerta de polêmica na Série B, aquilo que a gente já havia comentado algumas rodadas atrás, os pontos corridos, ele tem essa coincidência de um adversário direto enfrentar logo quem pode impedir, né, um grande objetivo do seu maior rival. Isso já era previsível, o Atlético enfrentando o Criciúma e a Chapecoense fora de casa, já sem chances. Entretanto, eu quero trazer tanto os detalhes da entrevista do Adson Batista alguns dias atrás, antes desse cenário, né, de ficar aí basicamente Goiás, Chapecoense e Remo lutando por uma colocação. O Adson já havia falado que não gostaria de ver o Goiás na Série A. Até aí tudo certo, mesmo se o Atlético entregar, por exemplo, de boa vontade, eu jamais vou ver isso como errado, tá? Até porque o futebol, a rivalidade, ela é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não colocando a responsabilidade do não acesso do Goiás ao Atlético. Isso é fato. O Goiás deveria ter hoje pelo menos 68 pontos. Tivesse feito uma campanha minimamente estável naquele momento que o time acaba caindo de produção. É o que tem para hoje, o Goiás ainda depende das suas próprias forças. Quem sabe uma mala branca nessa rodada final também, em especial para o Cuiabá. O Goiás pode subir ainda até com um empate. Eu não tinha me atentado ainda sobre esta matemática, né, maluca para a rodada final. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscreva em nosso canal e confira o nosso parceiro, que é a Zapay. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue verificar se há débitos veiculares em aberto, como por exemplo IPVA, multas, licenciamento e muito mais. Caso você tenha algum desses valores em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto no valor das taxas em parcelamentos 10 vezes ou mais nos seus cartões. Essas e várias outras vantagens você encontra com a Zapay, seu veículo em dia e você no controle, beleza? Assim também como o nosso parceiro do canal, que é a Kelly Mendes. Bolos personalizados, a sua festa em até 12 vezes no cartão. Para você fazer a sua encomenda, seja para aniversários, casamentos, celebrações, como por exemplo esse lindo bolo do Goiás, ó, quem sabe uma festa de acesso no próximo final de semana, é algo plausível para a gente comemorar. Você pode fazer a sua reserva com a Kelly Mendes pelo WhatsApp, o 629 8596 6097 e o link também do Instagram na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta rodada final da Série B, onde aí já começa as contas, a matemática e também a polêmica, já que o adversário da Chapecoense, rival direto do Goiás e também do Remo, né, esse jogo na rodada final vai pegar fogo. Todas as partidas acontecerão no domingo, tá? Às 16 horas e 30 minutos. O único jogo que acontece antes é o do Vila contra o Volta Redonda, que não altera, né, a tabela. O Vila no máximo chegaria na posição seguinte, né? O restante, todos os jogos valem alguma coisa. Uma curiosidade extrema, né, de jogos até mesmo mais a menos, como por exemplo Amazonas e Coritiba. A situação está resolvida, mas e o título? Ainda não. Operário e Ferroviário, o Operário está tranquilo, mas a Ferroviária é o primeiro time dentro do Z4. O Atlético e Paysandu já está rebaixado. O Atlético ainda luta contra o rebaixamento. Então, todos os jogos, né, o Botafogo também que enfrenta o Avaí, tem um quê, né, de valer algo. Aliás, o do Novo Horizontino contra o CRB já não vale nada, né? Não tinha me atentado também a isso. É um jogo que talvez pode ser adiantado por um sábado, etc. Então, apenas 2 jogos da rodada que não vão mudar, né, em questão de rebaixamento ou de acesso. E esse jogo é justamente contra aquele que depende, né, ou que pelo menos o Goiás pode subir mesmo perdendo, seria a Chapecoense. Aliás, hoje o Goiás não sobe perdendo mais, né? Eu fiquei tão iludido com a rodada com o Atlético Paranaense perdendo o jogo que até agora eu não digeri esse resultado. O Goiás com um empate ele pode subir. Eu não tinha me atentado a isso por conta do jogo do Criciúma. Se o Criciúma perder para o Cuiabá e o Goiás empatar com o Remo, o Goiás chegaria a 62 e mesmo que a Chapecoense vença, ela ultrapassaria o seu rival local, né, o Criciúma. O Adson Batista, inclusive, até voltou à tona algumas matérias dessa segunda-feira lá em Belém, do portal UOL, o maior no que tange a notícias, né, do estado, o UOL, junto com o Liberal, enfim, portais muito respeitados, trouxe aquela declaração do Adson Batista há mais ou menos uns 15 dias atrás, né, sobre essa questão de entregar
ou não. O presidente do Atlético afirmou o seguinte, abre aspas, não vamos pensar em vencer apenas para ajudar um rival, nunca. Temos os nossos motivos para ir atrás dos 3 pontos, assim como eles têm total competência para fazer isso. Sendo sincero, eu acho que o Goiás vai subir. Mostrou que é capaz lá contra o Criciúma quando venceu por 2-1. Porém, cada um tem a sua responsabilidade. O Atlético, por exemplo, jogou bem contra o Vila, só que depois foi uma nhaca em campo contra o CRB. Tem jogadores, inclusive, que eu estou doido para ver indo embora daqui. Uns que valem 10 milhões, mas entrega só 5 e olha lá. Essa é apenas uma interação que tem, uma vez ou outra, com os torcedores atleticanos nas redes sociais, sobre um tweet polêmico, né? É claro que eu não vou torcer para o Goiás subir nunca, nem na próxima reencarnação. Tenho muito respeito pela diretoria deles e, obviamente, não queria entregar nenhuma partida. Isso não faz parte da minha postura e caráter. Não vou colocar um sub-20 para jogar, por exemplo, só porque não temos mais objetivos maiores na liga. Agora o Goiás tem que procurar ganhar e subir sozinho. Já teve chances até de estar com a mão na taça do campeonato. Portanto, se não subir, que essa responsabilidade não seja transferida para o Atlético ou para mim ou qualquer outro fator externo. Está certo, tá? O Adson Batista nesse quesito. Como eu falei, se fosse uma situação do Goiás, tá? Ainda mais se fosse Goiás e Vila, porque assim, esportivamente, o que mais incomoda o Goiás é o Atlético. Quem mais incomoda o Atlético também é o Goiás. Só que no que tange a torcida, a rivalidade dentro de campo, contra o Vila é assim. Eu acho que se fosse numa situação do Vila contra a Chapecoense lá, é claro que tem a questão do profissionalismo, mas já era assim já de estar até mesmo esnobando, né, em redes sociais, em utilizar um elenco sub-20, olha lá, isso aí a gente nem poderia duvidar. Entretanto, o Adson falou, ok, não vai com um time sub-20, mas né, vai com um elenco desmotivado. A minha esperança no que tange a esse resultado, claro, o Goiás tem que fazer a sua parte. Nisso daí eu acho que já está muito claro. Estou falando além dela. Talvez uma mala branca para o Atlético, vinda do Remo, do Atlético Paranaense e do Criciúma. Isso a gente tem certeza que vai acontecer. E essa mala é para o jogador, essa premiação é para o jogador, para a comissão e não para a diretoria. Mas quem paga o salário é a diretoria. Então se falar o seguinte, se vencer, se o resultado do Atlético colocar o Goiás na Série A, assim, eu não vejo isso sendo possível, sendo bem honesto aqui com vocês, porque a reação seria muito contrária. Tá? Mesmo que de antemão para os jogadores tivesse essa benéfica, né, de uma premiação em dinheiro, no que tange a diretoria do Atlético com a relação com o torcedor, ao retorno, né, do time em Goiânia seria algo terrível, tudo bem que o campeonato já vai acabar. Para o ano que vem, o Atlético veria o Goiás no Campeonato Goiano com um orçamento de Série A, enquanto o Atlético estará na Série B por mais um ano seguido. Então, não tem lógica, tá? Não tem cabimento um resultado do Atlético que favoreça ao Goiás. Eu não consigo enxergar dessa maneira e, inclusive, nem vejo isso como algo negativo. Ou algo, por exemplo, de mau caráter, nada disso. Porque é futebol e não adianta, é rival, não tem muito para onde correr. Entretanto, no que tange aos jogadores, volto a repetir, tem muita gente interessada em um acesso. Né? Então, se oferecer para cada jogador algo semelhante ao que aconteceu naquele ABC e Vila Nova, né? Se eu não estiver enganado, cada jogador ali ganhou 100 mil reais. Tá? Se eu não estiver enganado, era mais ou menos essa a matemática. E tem muita gente de olho. É claro que o Goiás não vai enviar uma mala branca para o Atlético. Também não consigo ver esse cenário. Mas o Remo, com toda certeza, tem os seus interesses. Tá? O Criciúma também. Até o Atlético Paranaense, que está ali um pouquinho em cima, ele provou desse veneno na rodada passada, onde em determinado momento estava perdendo e tudo dando errado e chegou a ficar na 5ª colocação. Então você pode ter certeza, vai ter sim um incentivo até mesmo dos que estão à frente, do Atlético Paranaense, do Criciúma. Resta saber se os jogadores, né, vão lutar pela camisa no que tange a vitória e pelo dinheiro de premiação, ou escutar, digamos, uma voz de cima. E nem estou falando do próprio Adson, né, mas eu digo o seguinte, não tem cabimento o Atlético oferecer um resultado que favoreça o Goiás, sendo que é o adversário do Goiás pelo título no Campeonato Goiano do ano que vem. Entende? Não faz sentido, é algo que eu não consigo imaginar. Mas, volto a repetir, essa responsabilidade está nas mãos do próprio Goiás.
Compre a sua nova bicicleta com a Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86,00. E vindo aqui pelo canal também você ganha uma oferta especial, tá bom? O link da Alternative aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim também como a Lavanderia Viva Cor, há mais de 25 anos no mercado, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, na Galeria João Nunes. Oferece para você tinturaria, higienização, lavagem a seco, remoção de manchas e muito mais. O link na descrição do vídeo. Não perca nenhum jogo do Verdão, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV, com a GIM TV, planos de apenas R$ 30 mensais. E você tem acesso exclusivo, um aplicativo 100% regularizado também. Para quem mora fora do Brasil, uma excelente opção para você ter acesso aos canais brasileiros, o link da GIM TV na descrição. E faça também a declaração do seu imposto de renda ou a criação da sua holding familiar com a RJC Assessoria Contábil, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, e oferece para você também vários outros serviços, como abertura e assessoria completa, pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira completa. O link da RJC logo aqui abaixo na descrição. Só para a gente finalizar o vídeo, eu quero trazer, né, aquela questão das redes sociais, etc., de uma interação que o Adson teve em uma postagem no Twitter, né, onde ele colocou, ele compartilhou, deixa eu ver se eu acho aqui está, um post, né, de um torcedor que falava, né, que chegou a hora de fazer uma diferença, de unir em prol de algo maior e que ninguém largava a mão de ninguém, né, de entregar para a Chapecoense e para o Criciúma. O Adson depois, né, reforçou que é uma interação que tem vez ou outra com alguns torcedores nas redes sociais. Mas como eu falei, eu não vejo isso como errado, como mau caratismo. A minha curiosidade é ver como que vai comportar, porque assim, não tem segredo, né? Mala branca ela vai existir. Como que funciona? Agora eu quero ver exatamente isso. Como que funciona? Se é a diretoria, se é um valor repassado exclusivamente aos jogadores, se a diretoria pode intervir, às vezes colocar um time sub-20, como que fica o clima também, às vezes o técnico quer testar algo diferente para o ano que vem, é uma curiosidade, tá? É uma curiosidade, mas volto a repetir, o Goiás tem que olhar para o seu próprio umbigo, jogar melhor, ter uma defesa mais sólida, sofrer menos e vencer o Remo lá em Belém. Vai ser difícil pra caramba, tá? Não tem muito para onde correr, mas é o que tem que fazer agora. E o Goiás, ele depende apenas de si. O Goiás fez 1-0, 2-0, o Atlético pode perder de 10, pouco importa, o Criciúma também pode ganhar. O Goiás fazendo a sua parte, vem de 2 vitórias seguidas, vai subir, tá? Se vencer. Mas uma colher de chá também não seria ruim. Volto a repetir, se o Goiás perder, ele não sobe, não tem jeito, tá? Mas, a não ser que o Criciúma perdesse por, sei lá, 8-0, né? Convenhamos, isso não vai acontecer. Então, assim, no mínimo seria um empate, desde que a Chapecoense não vença o Atlético, ou se o Cuiabá ganhar do Criciúma em Cuiabá, também não vejo como impossível esse resultado, não. Tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!